Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, hoje nós vamos para a nossa oitava aula de antropologia, não é? E a nossa temática agora será a cultura brasileira, né? Então, nós vamos nos ater aqui dentro, né, de algumas aulas, exatamente tentando discutir, tentando compreender isso que nós chamamos, né, de cultura brasileira. Será que existe um único padrão? Será que a cultura brasileira tem efetivamente a sua principal marca, a sua diversidade? Será que nós conseguimos encontrar algum tipo de característica que diferencia a nossa cultura da cultura de outros povos? Não é? Então, são perguntas efetivamente que nós podemos, né, e nós devemos fazer quando falamos sobre cultura brasileira. Não é? Muito bem, então nós temos que observar, né, que, em primeiro lugar, a ideia de cultura, ou, né, de uma cultura pura, vamos assim dizer, né, ela é praticamente inexistente. Não é? Então, se nós formos estudar, se nós formos observar as práticas culturais existentes no mundo, nós vamos percebendo que essas práticas têm origem em práticas anteriores, que têm origem em práticas anteriores, que têm origem em práticas anteriores e assim sucessivamente, não é? Então, claro, obviamente, em algum momento, né, o ser humano começa a produzir os seus primeiros laços, suas primeiras construções culturais, não é? Obviamente não de forma unificada, né? Em hipótese alguma acredita-se que um único grupo humano produziu uma cultura e depois ramificou, não, provavelmente, né? Isto foi pipocando sob diferentes aspectos, não é? Mas é importante pensar, é importante refletir que mesmo se nós pegarmos lá, sei lá, a Europa, né, com traços culturais, vamos supor, o próprio cristianismo, vamos supor, né, seus 2000 anos de história e tal, o cristianismo incorporou dentro de si muito de culturas anteriores a ele, né, aquilo que nós chamamos de inculturação, aculturação, né, então quer dizer, pegar, incorporar algo de uma outra cultura. Próprias festas, né, cristãs, como por exemplo a Páscoa, é tradicionalmente uma festa judaica. O Natal era uma festa romana que, por sua vez, veio de uma festa hindu, né, a festa ao deus Mitra, que depois é praticada em Roma com a festa dos Soles Invictus, e depois transforma-se no Natal dos cristãos, 25 de dezembro, não é? Então, nesse sentido, falar, né, ou pregar, como muitos aí defendem, até dentro de uma visão xenófoba, né, ou de uma perspectiva cultural bastante limitada, que a minha cultura ou aquela cultura é uma cultura pura, original, isso é praticamente inexistente. Quando a gente fala do ponto de vista da cultura brasileira, mais ainda, não é? A cultura brasileira, ela é formada exatamente por aspectos, por traços de diferentes culturas. Então, a cultura brasileira, ela tem como principal característica, vamos assim dizer, o fato de ser miscigenada. O que significa isso? Ser misturada, não é? Então, percebam vocês que se nós olharmos norte do país, sul do país, centro-oeste, sudeste, né, na região nordeste, cada uma das regiões do Brasil, você vai perceber traços culturais muito particulares, muito peculiares. Algumas coisas são, digamos assim, compartilhadas. Por exemplo, reparem que o Brasil é o maior país, né, de toda a América Latina e um dos maiores países do mundo, e o Brasil conseguiu uma unificação do ponto de vista linguístico. Então, todos os brasileiros falam português, claro que com as suas características regionais, mas se você pensar na Europa mesmo, né, ou na África, às vezes países pequenos, menores que estados brasileiros, e você tem ali dentro 4, 5 idiomas, populações diferentes, esses caras vivem brigando porque um fala uma língua, outro fala outra, um tem um tipo de cultura, e o Brasil, querendo ou não, teve, né, essa possibilidade de unificação. Outras coisas, né, que caracterizam o brasileiro é o fato, por exemplo,
no ponto de vista da alimentação, comer arroz com feijão, né? Então, formas diferentes de se fazer, formas diferentes de comer, mas a mistura arroz com feijão, isso também é muito presente no nosso país. A questão do churrasco também, que é feita, né, de maneiras diferentes, em lugares diferentes, mas que é bastante forte dentro do nosso país, não é? Algumas preferências, sei lá, talvez o futebol, talvez novelas, isso também é um traço daquilo a qual o brasileiro tem como aspecto de entretenimento, aspecto de cultura, não é? Então, existem sim algumas coisas que são muito próximas, ou melhor, né, que nos aproximam de algum modo, mas a principal característica, efetivamente, da nossa cultura é exatamente a diversidade, por isso mesmo a miscigenação, não é? E quando nós vamos observar exatamente os nossos laços culturais, muito se fala, né, ou muito às vezes se remete, até quando a gente vai estudar na escola, etc., o aspecto da cultura europeia, né? Então, principalmente a cultura judaico-greco-romana cristã que chegou até nós. Mas, essencialmente, a nossa cultura, ela também recebe uma forte influência dos povos indígenas, né, originais aqui do Brasil, né, do nosso contexto, e também de povos africanos. Então, nós temos, por exemplo, né, dentro da nossa língua, por exemplo, nós temos muitas palavras de origem indígena, né, pipoca, mandioca. Aqui na nossa região, a maior parte das cidades, os nomes são nomes indígenas, né? Sorocaba, Votorantim, Salto de Pirapora, Paranapanema. Então, né, quer dizer, a influência do idioma indígena, né, principalmente o tupi-guarani na nossa língua, é muito grande, assim como do idioma africano, não é? Características culturais, gestos, do ponto de vista religioso, né? Então, o brasileiro, ele faz uma relação muito forte, né? Uma coisa que até pode levar a gente a pensar o seguinte, né? Será que realmente é correto nós nos referirmos à nossa língua como língua portuguesa, né? Não seria talvez mais correto, efetivamente, nós a chamarmos de língua brasileira? Mas, claro, isso é um ponto de interrogação, não é aqui a nossa temática, mas é importante refletir sobre isso, porque mesmo que a gente tenha essa unificação linguística de norte a sul, de leste a oeste, se fala o português, mas, claro, existem as características, como eu disse, regionais e as influências de outros povos, né, de outros grupos que também participaram da constituição da nossa população, não é? Então, quando a gente fala especificamente, né, sobre a questão da cultura brasileira, nós temos que fazer uma reflexão, e isso é muito importante, sobre a ideia de uma identidade nacional, né? Como eu já disse para vocês, cultura é essencialmente a identidade. Então, nós nos identificamos pelo perfil cultural a qual nós pertencemos, né, a qual nós estamos inseridos, e isso, de algum certo modo, vai influenciar a nossa vida toda, não é? Então, a grande pergunta que nós temos que fazer em relação ao Brasil, né, e à sua cultura está ligada exatamente a isso. Qual que é a identidade nacional do brasileiro, né? E a resposta para isso é que essa identidade ela é praticamente inexistente, não é? E por quê? Veja só. Quando a gente fala, né, sobre a Europa de um modo geral, principalmente França, Alemanha, a própria Inglaterra, esses países eles vêm de muitos séculos discutindo, refletindo sobre o que é ser italiano, o que é ser espanhol, o que é ser alemão, o que é ser francês, o que é ser inglês, né? E os portugueses que nos colonizaram nunca fizeram essa discussão, exatamente pelo fato de que os portugueses, já em 1500, né, quando nós somos descobertos, né, como a gente diz, os portugueses já eram um povo miscigenado,
tá? Então, exatamente por essa característica, por essa condição, o português ele nunca teve uma ideia assim de nacionalidade, nação, que é Portugal, e consequentemente isso também passou para o brasileiro, né? Então, olha só que interessante, praticamente desde o descobrimento, então em 1500, até meados do século XIX, então nós somos descobertos no século XVI, né? Ainda século XV, né? Por conta de ser 1500. Mas até o século XIX nunca houve uma preocupação de nada, nem de ninguém, nem educacional, nem governamental, nada de dizer assim, existe uma identidade brasileira? Não, não existe. Por quê? Porque essencialmente ou o cara é português, que veio de Portugal, nasceu em terras brasileiras, mas filhos de portugueses, já que o Brasil era colônia, não é? Ou o cara é africano, porque veio da África, ou porque é filho de africanos, né? Então na condição de escravo, ou é da índio, né? Porque nasceu aqui, etc. Então, essencialmente, você nunca teve uma preocupação em falar assim, existe uma ideia de cultura brasileira. Essa preocupação, ela só vai começar a aflorar depois de 1808, então século XIX, com a chegada de Dom João VI e da corte no Brasil, né? Que vai culminar em 1838 com a fundação do primeiro instituto de pesquisa de uma identidade nacional, que vai ser o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no Rio de Janeiro. Tá? Então veja que, mesmo assim, só depois da independência, em 1822, né? Então em 1838 é que nós vamos ter o primeiro instituto dedicado a analisar, né, questões do território brasileiro, da população brasileira, e que vai começar a formar um compêndio, né, um compilado do que a gente pode chamar aí efetivamente de história do Brasil e, consequentemente, a tentar observar um pouco dessa identidade, não é? Aí quando a gente tem nesse período, né, ainda do século XIX, um movimento muito forte na Europa e que vai refletir no Brasil, o romantismo, vai começar a exaltar, né, as figuras, né, ilustres e toda aquela coisa, né, de uma ideia divina de mundo e tal, e vai surgir no Brasil a figura de José de Alencar, que vai escrever uma série de poemas, né, enaltecendo aquilo que é brasileiro, aquilo que é genuinamente brasileiro. Então aí a gente começa a ter uma primeira construção de uma identidade, né? Aí na proclamação da República, em 1889, a partir daí, os republicanos, né, e principalmente porque foram essencialmente militares que fizeram isso, vai se ter início o chamado culto aos heróis brasileiros. Então aí vai começar a surgir a necessidade de se falar sobre, por exemplo, Tiradentes, né, bem posteriormente da figura de Dom Pedro, né, no sentido da independência e tal. E aí você vai começar a formar essa ideia, né, dos grandes nomes da nação e tal. E é só em 1920, com o chamado movimento modernista, né, então lá Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, por aí vai, que você vai ter de fato intelectuais discutindo e analisando o que é a brasilidade. Tá? Então, escrevendo músicas, escrevendo poesias, fazendo pinturas, né? Orientadas exatamente para o quê? Para aquilo que era ou aquilo que significava ser brasileiro, e não tentando fazer uma cópia daquilo que vinha da Europa, né? Porque até então, basicamente, o que se produzia em termos intelectuais, culturais, eram cópias de coisas que vinham da Europa, em particular a França. Não é? É só nesse momento que começa-se a refletir sobre uma característica do que seria o brasileiro. Mas é mais especificamente a partir da década de 30, né, então 1930, que você vai ter um grande movimento, uma grande preocupação com a construção de uma identidade nacional com a figura de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas é que vai efetivamente construir muito disso que nós temos como identidade hoje, como, por exemplo, o quê?
enaltecer a questão do futebol como algo típico do brasileiro. Então é nesse momento que começa, né, o brasileiro, nossa, gostar do futebol, etc, etc. A música brasileira vai ganhar personagens interessantes, como é o caso de Carmen Miranda, que não era brasileira, era portuguesa, mas que vai se tornar uma das maiores representantes efetivamente da música brasileira. Um estilo musical que até então, início dos anos de 1900, era criminalizado, era marginalizado, vai começar a fazer parte da identidade do brasileiro, que é o samba, né? E com um sujeito chamado Fernando de Azevedo, que foi, né, secretário de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, que à época ainda era a capital do Brasil, é Fernando de Azevedo que vai ter a ideia, efetivamente, de sugerir para que fosse obrigatório no país o ensino de língua portuguesa. Porque Fernando de Azevedo vai perceber o seguinte, que se nós continuássemos fazendo o que fazíamos, porque era assim, até, né, aí é mais ou menos a década de 30, muitas regiões do país ensinavam em outros idiomas. Então, por exemplo, vamos supor, no sul, que tem muitos descendentes de alemão, você tinha escolas que ensinavam exclusivamente em alemão. Aqui mesmo na nossa região, aqui Parte Piedade, Ibiúna, que a gente tem muitos japoneses, você tinha escolas que ensinavam em japonês, porque, né, respondiam àquela comunidade. E o Fernando de Azevedo percebeu o seguinte, ele falou, bom, se a gente continuar fazendo isso, em breve a gente vai ter uma revolução. Né? Em breve você vai ter o quê? Essas pessoas querendo se separar, você vai ter essas pessoas não aceitando, não tendo uma identidade de união. Então, uma das ideias de Fernando de Azevedo foi exatamente tornar obrigatório o ensino de língua portuguesa no país inteiro e prever a possibilidade do ensino de uma segunda língua. Né? Hoje, popularmente, aí o inglês, em alguns lugares o espanhol, mas ainda você tem hoje no Brasil. Então você tem comunidades no sul que ensinam, né, obrigatoriamente a língua portuguesa e vão ensinar o alemão também, porque você tem ali os descendentes. Você tem escolas indígenas que ensinam em língua portuguesa e junto ensinam o segundo idioma, que seria o idioma indígena específico daquela tribo, tá? Então, percebam que a ideia, né, de uma identidade, a ideia, né, de uma... que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que muito dessa coisa, né, até ruim, né, até meio um fanismo, muitas vezes, que os Estados Unidos têm, né, os americanos têm sobre o sentido da ideia de pátria, a ideia de país, vem já porque isso vem dos ingleses, isso vem dos escoceses, que essencialmente colonizaram os Estados Unidos, não é? Então, ele já vem com essa ideia, né, assim, mais de um patriotismo, de um nacionalismo, de uma identidade, efetivamente, tão quanto, exatamente por isso, os Estados Unidos hoje é um dos países mais xenófobos do mundo. Né? Quer dizer, para eles interessa a cultura deles e todo o resto é resto. Tá? Então, isso também é um fator muito importante para nós considerarmos do ponto de vista da questão cultural. Tá ok? Pois muito bem, então, nesse sentido, nós temos alguns pensadores, né, alguns estudiosos que se dedicaram a analisar um pouco da cultura brasileira. Então hoje nós vamos falar de alguns deles, tá? E nas próximas aulas nós vamos especificar o pensamento de outros desses pensadores, exatamente pela importância que eles têm, né, que eles representam. Então, um dos primeiros nomes que vai pensar, discutir, refletir um pouco sobre a cultura brasileira foi Joaquim Nabuco. Né? Então, Joaquim Nabuco ele foi um grande abolicionista, lutou, né, pela libertação dos escravos. E o Joaquim Nabuco ele faz, né, nas suas análises, nos seus textos, ele faz uma observação que eu acho muito interessante, que ele diz que a escravidão, né, e principalmente o modelo de escravidão aplicado no Brasil foi uma escolha moral. E foi uma escolha moral exatamente pelo fato dela transformar aqueles sujeitos em não humanos. Né? Então, quer dizer, o modelo escravagista aplicado no Brasil é um modelo que embruteceu as pessoas. Né? Exatamente porque você imagine, você pegar pessoas que vivem, né, dentro do seu padrão cultural, dentro da sua forma de viver bem, lá na África,
muitas vezes nobres, muitas vezes pessoas importantes dentro das suas comunidades, tirá-las à força de lá, trazê-las para cá, obrigá-las a trabalhar e, como eu disse, tratá-las como animais, né? Então isso levou a um embrutecimento do indígena que já estava aqui, que também foi escravizado, e do africano trazido à força, né? E, de novo, submetido a condições de vida, de subsistência, praticamente desumanas. Praticamente não, efetivamente desumanas, né? Como eu disse, em condições animalescas, tá? Então é muito importante que a gente veja isso. E uma outra coisa que o Joaquim Nabuco aponta é o fato de que a África, né, de um modo geral, as pessoas, né, que vieram de lá por essa questão da escravidão, elas colaboraram tanto com a cultura brasileira quanto a própria Europa, né? Apesar da gente não admitir muito isso, ou muitas vezes ficar assim meio, não sei o quê, mas muito do que nós temos de produção efetivamente cultural brasileira tem fortes relações com o aspecto africano. Um desses aspectos é o quê? O sincretismo religioso, né? O que eu quero dizer com isso? O sincretismo nada mais é do que mistura de questões religiosas. E o brasileiro faz muito isso, né? Então vejam vocês que no Brasil, por exemplo, nós temos rituais como a famosa lavagem das escadarias do Bonfim, Nosso Senhor do Bonfim, que é uma igreja católica, né? E que ela tem as suas escadarias lavadas por baianos do Candomblé, que é uma religião que tem, né, fortes laços africanos, não é? No Brasil é muito comum um ritual religioso que é chamado de esvoto, que nada mais é do que aquilo que popularmente nós chamamos de promessa. Então, o que é isso? Esse é um típico ritual também africano, aonde você faz uma espécie de barganha com a divindade, né? Então, você oferece algo em troca. Então, né, eu faço lá uma promessa para Santo Antônio para arrumar esposa, né, para arrumar alguém para casar. Eu faço uma promessa para Santo Expedito para conseguir emprego, e se eu conseguir, eu vou levar uma vela na igreja, eu vou doar uma cesta básica, enfim, né? Repare que é uma relação de troca. E isso está muito presente dentro dos rituais africanos com relação aos orixás, né? E aquilo que erroneamente as pessoas muitas vezes chamam no Brasil de macumba, né? Que, na verdade, o termo macumba se refere a um instrumento musical, né? Aquilo, né, aquelas oferendas, né, a galinha, vela, pinga, essas coisas, estão intimamente ligados com essa questão do quê? Se eu quero algo da divindade, se eu quero algo do orixá, eu ofereço algo em troca, uma espécie, né, de compensação. E isso foi incorporado, por exemplo, dentro das religiões católicas, da religião cristã brasileira, como, por exemplo, o catolicismo, né? No Brasil nós temos igrejas evangélicas, por exemplo, que se utilizam de aspectos, de ritos africanos para se constituir, né? Então, por exemplo, aspectos de música, aspectos de palma, aspectos de determinados rituais, né, ligados. Tem igrejas evangélicas no Brasil que chegam a dizer, não, fulano está com um encosto, que é um termo específico dentro de religiões de matriz africana, né? Então vejam que essa mistura, ela é muito forte entre nós. Isso é o sincretismo religioso, né? Eu brinco que o brasileiro, ele é católico, ele vai domingo à missa, ou, né, o famoso católico não praticante, né, que ele vai num batizado, ele vai num casamento, ele vai numa missa, sei lá, numa data especial ou qualquer coisa do gênero, mas a hora que aperta um pouquinho o calo dele, ele procura um centro espírita, né? Se a coisa está um pouco mais assim, ele vai numa igreja evangélica, da hora que o negócio resolve e tal, né? Então, domingo ele é católico, terça-feira ele vai na Umbanda, na quinta ele vai num centro espírita, na sexta ele procura uma igreja evangélica e na quarta ele torce para o time de futebol dele, né? Então isso é bastante interessante de ver que é um hábito nosso, né? O cara é um religioso
devoto, católico e coisa, mas ele tem dentro da carteira dele um trevo de 4 folhas, né? O cara é evangélico, mas ele anda com uma figa pendurada no pescoço, né? Tem lá no começo de ano, ele tem que ir para a praia no primeiro dia de ano para pular 7 ondas, né? Que são todos elementos, né, ligados a essas tradições, ou indígena ou africana, que foram incorporadas por nós. Tá? Então é isso mais ou menos que o Joaquim Nabuco está dizendo, ele está tentando defender. Tá bom? Outro grande nome aí foi Euclides da Cunha, que é bem conhecido exatamente por ter escrito Os Sertões. Né? Euclides da Cunha, jornalista, foi, né, enviado lá até Canudos para cobrir a revolta lá, né, de Canudos e tal. E ali ele acaba escrevendo esse livro e ele acaba manifestando muito do que é isto que nós chamamos, né, o que ele chamou de sertanejo. Né? E ele vai demonstrar na ideia dele que o sertanejo ele representa de fato o que é o brasileiro. Né? Essencialmente, o brasileiro que está no litoral, né, e pensa nesse contexto aí, finzinho do século XIX, início do século XX, o brasileiro que está no litoral, então cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, apesar de São Paulo não ser litoral, mas está próximo, né, então ali São Paulo, Santos é muito perto. O brasileiro da região da faixa litorânea, ele é um pseudo-europeu. Né? Ele olha para o mundo, ele vê a Europa e tal, e hoje, por exemplo, Estados Unidos. Né? Agora, o brasileiro do interior, esse sim representa o que é a brasilidade. Ele vai falar que é o sertanejo, é no sertanejo que a gente encontra de fato o que é ser brasileiro. E é exatamente por isso que o sertanejo é visto como marginal, é visto e colocado de lado. Por quê? Porque esse brasileiro que está que é o pseudo-europeu, né, vamos assim dizer, ele não se identifica com esse sertanejo e diz assim, fala, não, puxa vida, essa é realmente a identidade do brasileiro, porque esse cara não aceita. Então ele põe de lado. Então esse fulano, né, o sertanejo, ele é colocado a par da cultura, ou né, desse modelo de cultura com um forte laço europeu, e ele é colocado à parte, ele é colocado de lado ante aquilo que a gente pode chamar de civilização tradicional. Né? Outro ponto é que esse é um grupo forte, é um grupo lutador, porque ele precisa efetivamente sobreviver, né, ante as mazelas da vida, então ele tem que ganhar a vida, como se diz, né, vive vendendo almoço para comprar janta. Né? E esse grupo é um grupo que tem não só uma cultura mestiça, como ele tem também, né, um agrupamento. Naquele momento a ideia de raça era muito forte, né, então ele vai dizer que faz parte de uma raça mestiça, né, uma mistura de raças, mas também exatamente de um grupo que tem uma religião mestiça. E aí a relação do sincretismo que eu acabei de explicar para vocês. Né? Veja de novo, insisto, que o brasileiro é um povo fortemente religioso, mas o aspecto da religião institucional, como se pratica muito fortemente na Europa, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil ele tem um laço diferente. O brasileiro ele pratica uma religião, mas com fortes laços de superstição. Né? Então isso é muito forte dentro do nosso perfil religioso. Né? Muito bom. Outro nome importante dentro dessas reflexões iniciais, né, sobre a cultura brasileira foi Oliveira Viana. Né? Oliveira Viana já está mais no século XX, morreu 1951, então pega ali toda a primeira metade, né, do século XX. E Oliveira Viana ele faz uma distinção regional sobre a população brasileira. Né? Então ele vai dizer assim, que no norte e no nordeste do país existe o que ele chama de sertanejo. Né? No centro-sul, então aqui, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, você tem o matuto, que também a gente chama popularmente de caipira, né? E você tem no sul, extremo sul, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Paraná também, o que ele chama de gaúcho. Né? E exatamente dentro dessas subdivisões que ele fala que esses três grupos, eles não se enxergam, ou se enxergam de uma forma
é como se eles não pertencessem a uma mesma nação. Esses grupos têm identidades culturais tão diferenciadas que um não aceita o outro, tá? E um outro ponto que ele diz também que é bastante interessante é o seguinte, que o brasileiro, via de regra, ele faz um discurso, sustenta uma ideia de Brasil, de país, que não existe. O brasileiro ele olha para um Brasil que é ideal, um Brasil romântico, um Brasil perfeito, né? Ah, e o Brasil tem coisas bonitas, o Brasil, nossa, outros lugares bonitos, mas o Brasil, né? Toda aquela coisa. E o brasileiro não para olhar o Brasil ante os seus próprios problemas. E pior que isso, diz ele, os nossos políticos, atenção que ele está dizendo isso, primeira metade do século XX, não é hoje, primeira metade do século XX. Os nossos políticos governam um país artificial. Os nossos políticos, segundo Oliveira Viana, governam um Brasil que não existe. Governam um Brasil que está relacionado só com uma pequena elite e o resto do povão que se lixe. Tá? Então veja como isso é interessante. Oliveira Viana já chama atenção para o seguinte, ele fala, nós precisamos de uma radical mudança educacional, política, legislativa e governamental. Repito e insisto, ele está dizendo isso antes da segunda metade do século XX. Ele morreu em 1951. Ele não está falando hoje. Repare, até hoje, essa fala do Oliveira Viana continua sendo válida, né? O brasileiro sustenta uma ideia de país que não existe, um país que é surreal, né? Um país que não existe de fato na realidade, e os nossos políticos governam um país para um pequeno grupinho, então quer dizer, um país que de fato também não existe, de acordo apenas com interesses deles e desse pequeno grupo, tá? Então veja que essa é uma característica muito forte do nosso povo, né? De ser um povo idealista, né? De um povo que olha para o mundo não do ponto de vista daquilo que se materializa, mas do ponto de vista de algo que ele gostaria que fosse, não é? E uma última coisa interessante que Oliveira Viana vai dizer é o seguinte, que desde pequeno o branco, o pseudo-europeu, como eu disse, né, anteriormente, o branco, ele aprende a repelir, ele aprende a deixar de lado o negro, o mestiço e o índio, né? O branco ele aprende desde pequeno que ele é melhor, que ele é superior a esses grupos, né? A esses outros sujeitos, vamos assim dizer, a esses outros grupos étnicos, e assim ele se torna, vamos dizer assim, detentor de uma verdade ou de um modelo de mundo, né, que forma o que ele chamaria então de Brasil. Tá? Então isso é uma crítica muito forte, certo? E o nosso último autor de hoje, o último pensador de hoje para a gente refletir aí sobre a cultura brasileira é o Luiz da Câmara Cascudo. Tá? E o Luiz da Câmara Cascudo, desses autores que eu falei hoje mais recente, né, morreu em 86, o Luiz da Câmara Cascudo ele fala uma coisa que eu particularmente acho muito interessante também, que é a seguinte, ele fala que o Brasil, o modelo colonial a qual o Brasil foi formado, né, ao qual o Brasil foi desenvolvido, o modelo colonial era um modelo muito parecido com o modelo feudal do período medieval. E o Brasil, portanto, ele incorporou dentro de si, principalmente na identidade sertaneja, né, da identidade mais interiorana, ele incorporou exatamente um modelo de mundo feudal que reflete, até o momento, né, que o Luiz da Câmara Cascudo viveu, mas eu digo que ele ainda é presente entre nós, que é exatamente o quê? O brasileiro, ele pensa o mundo ainda do mesmo jeito que um cara lá no período medieval pensava, né? Então, primeiro, o brasileiro ele tem um forte afastamento da política, ele não gosta de política, ele acha que política é uma coisa desnecessária, e quando ele discute política dentro de uma perspectiva de achismo e de torcida de futebol,
o meu é melhor que o seu, e porque sim, porque não interessa e não tô nem aí, né? Então, ele tem um afastamento da política, ele acha que esse tema não é importante, né? Segundo, cria-se no país uma forte ideia de dependência do senhorio, né? Então, isso se percebe, por exemplo, dentro de empresas, né? Onde você tem o chefe, por exemplo, e esse chefe ele faz um papel como se fosse um papel de pai dos empregados, né? E esse chefe ele julga que ele é dono do empregado e que ele pode fazer o empregado fazer o que ele quiser, né? E aí a origem daquilo que se chama de coronelismo, tá? Então, em muitos lugares do Brasil, ainda hoje, vocês sabem disso, a figura de prefeito, a figura de delegado, a figura de promotor, de juiz é mera formalidade, porque quem manda mesmo na cidade é o fazendeiro, é o político, é o cara da família tal, e aí qualquer um que vai fazer alguma coisa tem que pedir ordem para ele, né? Então veja que é uma estrutura fortemente patriarcal, tá? Outro ponto que ele diz é a questão da influência folclórica. Como eu disse, o brasileiro, apesar, né, de se dizer religioso, de se falar cristão, etc., o brasileiro tem uma carga folclórica e uma carga de misticismo muito grande, de superstição muito grande dentro das suas práticas, né? Então, como eu disse, não é difícil você encontrar um cara que se diz católico, um cara que se diz evangélico, mas ele não passa embaixo de uma escada, mas nem que você pague para ele, né? Se ele derrubar um saleiro, então, meu Deus do céu, ele morre, porque aquilo vai ser um azar desgrenhento. Quebrar um espelho, então, fora de cogitação, né? Aqui eu estou dando exemplos de práticas supersticiosas, né, aí, que são bastante comuns, mas a gente poderia falar sobre um monte de coisas, né? E o último ponto que ele diz é que o brasileiro ele está constantemente à espera de um salvador da pátria, de um Messias, de alguém que vai vir e que vai salvar todo mundo, e que vai melhorar a situação de todo mundo, e que agora o Brasil não vai ser mais assim, né? E é muito curioso, porque quando a gente olha para a história do país, existem muitas pessoas que assumiram essa identidade, e agora, na nossa história recente, isso também é uma pura verdade, não é? Então, aqui fica um pouco, né, dessa reflexão inicial sobre o perfil, né, da cultura brasileira, mas nas próximas aulas nós vamos observar, nós vamos analisar um pouco mais e um pouco melhor estas questões, tá certo? Então, desde já um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.